Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar algumas dicas a respeito da prova do Enem. Eu sou o professor Saragioto, sou professor de Biologia, e a Biologia é uma área que envolve vários conteúdos. Temos a citologia, temos a histologia, temos a fisiologia, a botânica, a embriologia, a genética, a biotecnologia e, por último, a ecologia. O Enem, ele privilegia esse último conteúdo. A ecologia é bastante abordado, não somente na área da biologia, mas na geografia também. Então, qual é a área mais privilegiada, como nós dissemos anteriormente? É a área da ecologia. A ecologia estuda o quê? Vamos dar uma olhada. Nós temos, dentro do estudo da ecologia, as relações entre os seres vivos. Os seres vivos, de um modo geral, se relacionam entre si e também se relacionam com o meio. Temos na imagem aqui, na figura 1, um passarinho se alimentando de restos da comida do jacaré. Isso é um tipo de relação chamada de harmônica, do tipo comensalismo. Temos na figura 2, uma leoa atacando uma zebra, onde nós temos aqui uma relação ecológica chamada de desarmônica. Quando dizemos que é harmônica ou desarmônica? Se no relacionamento entre os seres vivos há prejuízo para algumas das partes, essa deve ser chamada de desarmônica. Quando não há prejuízo, é classificada como harmônica. No caso da figura 2, é chamada de predatismo, portanto desarmônica. Já na figura 3, observamos dois animais, dois cervídeos competindo entre si, são da mesma espécie. Existe também uma relação desarmônica chamada de competição interespecífica. Já na figura 4, estamos visualizando a raiz de uma leguminosa. Leguminosas são as plantas que produzem vagem, como a soja e o feijão. Dá para verificar que nessa raiz há a presença de nódulos, pequenas bolinhas. Ali nós temos bactérias associadas a essa raiz. Esse tipo de relação é chamada de harmônica, do tipo mutualismo. As bactérias ajudam a planta e a planta ajuda a bactéria. Já na figura 5, observamos uma bromélia. Essa bromélia está sobre o caule de uma árvore. Embora uma planta esteja sobre a outra, esse tipo de relação é tratada como harmônica, porque a bromélia só usa a planta como suporte. E na última figura, a figura número 6, presenciamos o ácaro, que é um animal muito pequeno, mas que come a pele humana ou a pele de outros animais. Ele é tratado como um parasita, portanto uma relação desarmônica. O Enem também gosta muito de gráficos, né? Os gráficos relacionados com o assunto que eu acabei de abordar, relações ecológicas, vamos dar uma olhada em algum deles. Esse primeiro que aparece, a linha mais clara corresponde à linha das presas e a linha mais grossa à linha do predador. Sempre o predador e presa é uma relação bastante lembrada em provas do Enem. E você nunca pode esquecer, a relação é: deve existir mais comida do que comedor. A linha mais fina, que sobe mais vezes, esta é a linha da presa. Mas ao mesmo tempo que a linha da presa sobe, a do predador acompanha. Quando a linha da presa diminui, a linha do predador também diminui. Não podemos esquecer essa relação. Tem que ter maior oferta de comida do que comedor. Quando a linha do predador sobe, a da presa desce. Quando a da presa sobe, aí o predador acaba acompanhando. Gráfico de predador e presa bastante lembrado. Temos ainda um outro gráfico que mostra uma relação ecológica. Inicialmente, os seres vivos estão separados um do outro, dá para verificar, né? Como está dizendo no gráfico, isolados, a letra A e a letra B representam indivíduos crescendo separadamente. Já no gráfico à direita, verificamos que eles foram reunidos. Ao serem reunidos, a população de ambos aumenta, o que dá a entender que essa relação é tratada como harmônica, podendo ser chamada de protocooperação. Protocooperação é aquele tipo de relacionamento onde eles podem se ajudar, mas também podem viver separados. O gráfico adiante mostra 4 espécies, A, B, C e D. Inicialmente, à esquerda de vocês, verificamos a presença deles se desenvolvendo isoladamente. E quando colocados juntos, a espécie A e a espécie B, verifica-se uma redução em ambas. Como interpretar isso? Como está escrito aí, é um caso de competição interespecífica. A competição, normalmente alguém vai levar uma vantagem, mas tanto aquele que levou vantagem quanto aquele que levou a desvantagem, ambos sofrem. Por exemplo, se nós não tivéssemos o competidor, o primeiro indivíduo poderia se desenvolver mais. Então nós temos numa competição interespecífica, por mais que exista um vencedor, no caso ali a letra A,
o indivíduo representado pela letra A, pela letra B desenvolveu-se menos. Mas se você verificar no primeiro gráfico, o indivíduo representado pela letra A, ele estava numa posição mais elevada. Então, relembrando, a competição, por mais que tenha um vencedor, ela é considerada negativa para ambos. Ou seja, ambos poderiam crescer muito mais. No próximo gráfico, temos aí o relacionamento do indivíduo C com o indivíduo D. Verifica-se que o indivíduo C teve um grande sucesso, enquanto o indivíduo D, inicialmente ele cresceu e depois ele declinou até praticamente ser eliminado do ambiente. Parece ser um gráfico de competição, mas normalmente, quando verificamos a presença de um aumento muito grande de um indivíduo com a redução drástica do outro, pode ser uma prática chamada de amensalismo. O amensalismo é uma relação interespecífica, onde um indivíduo prejudica o outro, liberando substâncias químicas que atrapalham o outro a se desenvolver. O exemplo clássico disso aparece nesse slide. É o exemplo chamado de maré vermelha, quando algas, ao se multiplicarem no ambiente, liberam toxinas que acabam impedindo o crescimento de outros seres vivos, causando a morte em grande escala, como verificada na imagem abaixo, onde muitos peixes morreram após o fenômeno da maré vermelha. Se voltarmos um pouquinho, dá para verificar que no último gráfico, à direita de vocês, tanto a espécie A quanto a espécie B continuaram no mesmo patamar inicial. O patamar inicial aparece no primeiro gráfico à nossa esquerda, tanto A quanto o C, eles se apresentam na mesma posição do que esse último gráfico à direita. Então, se o A e o C não sofreu alteração ao ser colocado junto, é sinal que eles não competem entre si. Não existe o que a gente chama, eles não ocupam o mesmo nicho ecológico. Eles vivem, apesar de viverem no mesmo ambiente, eles não ocupam as mesmas funções. Então não competem, podendo não haver alteração na sua população. Além das relações ecológicas trazidas até aqui, tem outro assunto muito comentado no Enem, um outro assunto muito lembrado no nosso cotidiano, que é a respeito do lixo urbano. Eu não sei se para a maioria de vocês isso é comum, mas eu imagino que poucos consigam reconhecer a cor das lixeiras em relação ao tipo de lixo que deve ser colocada nela. Como mostra no gráfico, na imagem, nós temos aqui, para resíduos perigosos, cor laranja, resíduos não recicláveis, cor cinza, resíduos orgânicos como cascas de fruta, restos de alimento, temos a imagem marrom, o slogan marrom, o metal seria o amarelo, o papelão seria o azul, a madeira cor preta, resíduos hospitalares branco com imagem preta, resíduos radioativos cor de rosa, o lilás, vidro verde e o vermelho plástico. O que é mais comum nós encontrarmos na cidade é o metal, que é o amarelo, o papelão, que é azul, o vidro, que é o verde, e o plástico, que é o vermelho. Esses são os mais comuns, e o orgânico também. Essa representação aborda um assunto muito atual, que é a coleta seletiva do lixo, que infelizmente ainda não acontece na nossa cidade. Por que é importante essa coleta seletiva? Porque só assim nós teremos condições de fazer a reciclagem, que é um tema tão necessário, um tema tão atual. Vamos dar uma olhada em algumas questões envolvendo o lixo. Olha a primeira delas. Uma alternativa satisfatória para resolver o problema do lixo urbano consiste na utilização de um método no qual os restos orgânicos são convertidos a um produto final que pode servir como fertilizante para o solo. Neste caso, materiais tais como plásticos, vidros e metais devem anteriormente ser separados do lixo orgânico. Essa alternativa corresponde: letra A, aterro sanitário; letra B, compostagem; letra C, incineração em aparelhos apropriados, ou seja, seria queimar o lixo; depois, letra D, queima total; e letra E, manutenção de lixões. Para aproveitarmos esse material, como eu disse anteriormente, ele precisa ser coletado separadamente. Mas normalmente, quando separamos o lixo orgânico, é esse lixo que poderá sofrer o processo de decomposição e mais tarde ser usado como adubo. Então, só para repetir no final. Neste caso, materiais tais como plástico, vidro, metais, devem anteriormente ser separados do lixo orgânico. Essa alternativa corresponde: quando eu separo esse lixo orgânico, eu estou querendo utilizá-lo numa técnica chamada de compostagem, onde você pode, inclusive, fazer isso no fundo da sua casa,
Criar um espaço, uma caixa, onde você deposita os restos orgânicos, umedece eles com frequência, é necessário ter umidade, você molha ele todos os dias, para a atividade dos fungos ser mais frequente. E depois de alguns meses, esse material se transforma literalmente em adubo, que você pode usar numa horta ou até mesmo no pé de alguma planta. Então, a compostagem é uma técnica de aproveitamento do lixo orgânico. Temos uma segunda questão a respeito de aterros sanitários, que é a sugestão de armazenamento de lixo mais atual. Num aterro sanitário, você coloca, inicialmente, faz-se um buraco no solo, aí é colocado plástico, uma lona plástica, aí você vem com uma camada de terra, camada de lixo, camada de terra, camada de lixo. É assim que é feito um aterro sanitário. Na nossa cidade, o que nós temos ainda é o famoso lixão, o tradicional lixão, que é aquele onde você vai despejando o lixo sem uma orientação adequada. Depois de ter feito essas camadas de terra e camadas de lixo, eu preciso da lona embaixo para evitar que o material orgânico ele produza um líquido escuro chamado chorume. Esse chorume ele pode infiltrar no solo e contaminar o lençol freático. Então a lona vai impedir com que esse chorume consiga infiltrar no solo. Em seguida, esse chorume é encaminhado para reservatórios, tanques, onde se armazena esse material, onde ele passará pelo processo da decomposição. E ainda no aterro sanitário é comum encontrarmos tubulações que permitem a saída do gás metano. Este gás metano pode ser armazenado ou pode ser queimado. Se ele for queimado, ele é convertido, transformado em CO2, que é um gás menos poluente no que diz respeito ao aquecimento global. Então, repetindo a pergunta, em aterros sanitários encontramos drenos, espaços por onde é possível deixar escapar o gás produzido pela decomposição do lixo. Esses drenos liberam gases capazes de serem queimados. Assinale a alternativa que relaciona corretamente um exemplo desses gases combustíveis e sua forma de produção. O gás produzido, como eu disse, é o gás metano. E quem produz esse gás é a ação das bactérias decompositoras. Como essas bactérias estão no subsolo, cobertas por terra, essas bactérias não usam oxigênio, são chamadas de anaeróbicas. Então a nossa opção seria o metano, que é produzido por bactérias anaeróbicas. E uma terceira questão a respeito desse assunto. No Brasil, parte do lixo domiciliar é enviado para lixões. Como eu disse, lixões são aqueles reservatórios onde os caminhões chegam e simplesmente despejam lixo sem nenhum tipo de cuidado. Repetindo, no Brasil, parte do lixo domiciliar é enviado para lixões, o que compromete bastante o meio ambiente. Entre os fatores que justificam esse comprometimento estão, primeiro deles, a infiltração de materiais no lençol de água subterrânea. Lembra que eu disse do chorume? O chorume é um material, como se fosse uma água preta, que infiltra no solo e pode atingir o lençol freático, causando a sua contaminação. O primeiro está correto. A liberação de gases tóxicos também é uma coisa comum nos lixões. E por último, a proliferação de roedores e insetos. Roedores como ratos, por exemplo, e insetos frequentam muito esse ambiente e podem transmitir doença. Então temos 3 opções como corretas. A quarta questão, estamos quase acabando. Nos países desenvolvidos, uma pessoa produz em média cerca de 2,5 quilos de lixo por dia. Tanto lixo não pode ser abandonado em áreas desabitadas, ficando acumulado a céu aberto. Hoje, a solução indicada para esse problema é o seu aproveitamento. Assinale a opção que apresenta 2 produtos que podem ser obtidos da reciclagem do lixo. Lembrando que nós temos a parte capaz de ser reciclada e a parte que não é reciclada. A parte reciclável pode ser metais, plásticos, até mesmo a madeira. E a parte não reciclável seria, a parte reciclável também poderia ser o material orgânico. Do material orgânico, nós temos a transformação dele em adubo e também no processo de decomposição a produção do gás metano. Então, na letra A, detergente e herbicida. Não. A letra B, metano e adubo, seria a nossa resposta correta. O metano como produto da decomposição e o adubo que pode ser usado em hortas, pode ser usado em pastagens ou até mesmo em grandes plantações. Vamos para a nossa última informação, também a respeito do lixo. O lixo não pode ser simplesmente abandonado, reciclar é a solução. Sobre esse tema, assinale o que for correto. Primeira, enterrar lixo que não foi triado ajuda na fertilização do solo. O lixo não triado é aquele lixo onde não foi feita a separação do plástico, do metal. Então, embora tenha um pouco de matéria orgânica, ele não é adequado para virar adubo, porque vai ter muitos materiais ali que não sofrem decomposição.
A primeira está falsa. Segunda, a tiragem do lixo é fundamental para a sua reciclagem. Quando tiramos o lixo, separamos o material orgânico e dessa forma temos como transformá-lo em adubo e aí sim ser utilizado como adubo. E aí sim ser utilizado nas plantações ou em hortas, como adubo. Número 4. Os biodigestores processam a degradação, fração orgânica do lixo, gerando metano. Biodigestores são locais onde se armazena o material orgânico do lixo e ele fica sofrendo decomposição. As bactérias ficam atuando nele e nesse processo eles liberam gases, como por exemplo o gás metano. Então os biodigestores processam a degradação da fração orgânica do lixo, gerando o gás metano. O item 4 é verdadeiro. E por último, penúltimo, os resíduos sólidos resultam da biodigestão da fração orgânica do lixo. Repetindo, os resíduos sólidos resultantes da biodigestão da fração orgânica do lixo podem ser utilizados como fertilizantes do solo. Os resíduos sólidos seriam os restos de comida ou fezes de animais. Esse material, sim, depois de decomposto, pode ser usado como adubo. E por último, o homem ainda não encontrou utilidade para o metano, gás altamente tóxico resultante da biodigestão da fração orgânica do lixo. Embora o metano seja considerado um gás poluente, ele também pode ser usado para gerar energia. Ele pode ser queimado para movimentar turbinas e gerar energia elétrica. O metano tem uma função sim, o homem já sabe aproveitá-lo. Então o último item 16 é incorreto. Nunca desista do seu sonho e boa prova a todos.